esse final de Vaikra é bonito, né? Tá. Vamos ver se os irmãos descobrem, né? Tá. Nós estamos tratando de tempo, tá? Que os Omer HaSeferot é um exercício de como administrar o tempo, tá? Okay? Nós estamos vendo no final da história, nós não perdemos nada nesse mundo, somente o tempo. Tá? O irmão perdeu um negócio. Não, ele não perdeu o negócio. Ele perdeu o tempo que ele se envolveu para desenvolver aquele negócio que ele perdeu. Ah, o irmão perdeu um celular. Não, ele não perdeu um celular. Ele perdeu o tempo que ele precisou trabalhar para gerar recursos para comprar aquele celular. Tá? A Paraxá da semana nos traz essa noção, né? Que nós temos que ser gestores do tempo. E a Paraxá da semana, ela cai exatamente em Omer HaSefirot, tá? Que é um exercício de como administrar o tempo. Tá? Okay. Eu fiz essa pergunta. Como é que nós podemos garantir que o homem continua a tentar construir Torre de Babel? Tá? Continua a tentar fazer um Deus para ir à nossa frente? Né? Como é que a gente pode dizer que o homem está tentando emular o sagrado? Tá? Irmãos, a www, a rede. O homem está tentando fazer isso aqui, só que com os smartphones da vida, com tudo, né? Tá? Não, nada disso, irmão. Nós estamos tentando fazer isso aqui, todo mundo em conexão com todo mundo, né? Tá? Então, hoje em dia, se você não consegue resolver a coisa pelo seu smartphone e você tem que ir no local, você fica extremamente estressado. Ninguém mais quer ir a lugar nenhum. Você quer resolver tudo pelo www, pelo link. Qual é o link? A pergunta é, qual é o link, né? Aí vem a seguinte pergunta. Ok, eu ganho tempo, isso é verdade. Eu até consigo ter uma arquitetura como essa, né? Mas por que nós não jamais iremos conseguir em Haaretz emular Shamayim? Por quê? Porque jamais em Haaretz nós vamos conseguir emular o Shem Shamayim. Vamos ver se alguém responde isso. Por quê? O Adriano, porque o ego é uma barreira à conexão. Exatamente isso, por causa do ego. O irmão Adriano, Baruch Hashem, pela resposta dele. Nós não conseguimos ligar egos. Tá? Egos, nós não conseguimos fazer entanglement de egos. Tá? Esse aqui é o problema. Nós não conseguimos. Por isso que Hashem ele fala: se nos meus estatutos vocês caminharem e nos meus mandamentos vocês guardarem e os cumprirem, eu darei... Opa, não, eu estou lendo quinta-feira. Tá? E o Eterno falou a Moshe no Sinai, dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando vocês chegarem na terra, né, para a terra, né, que eu lhes estou dando, a terra descansará em um Shabat, em descanso para o Eterno. Tá? Então, as lições, né, as lições que nós já começamos a ter nessa semana, a Paraxá é a 32ª, Elev, é a Paraxá do coração. Tá? Então já é a Paraxá em que eu vou buscar o Lev Naqui, Lev Tahor, né? Um coração limpo, claro, um coração com menor densidade de impurezas possível, e Tahor, né? Tá? É um coração que está buscando o sagrado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, qual é, né? E isso está ocorrendo no Sinai, né? Então, qual é a característica do Monte Sinai? Que mensagem, né? Que mensagem, né? Que mensagem especulativa nós tiramos do Monte Sinai como monte?
E isso é a mensagem que nós temos na Parashá da semana. Tá? A Parashá da semana começa com essa mensagem do ego. Tá? E por que a mensagem do ego nos é transmitido pelo Monte Sinai? Por quê, né? Então nós temos aí o Monte Sinai como o monte mais baixo. O monte mais baixo. Então Hashem não escolheu o maior monte, nem tampouco o monte mais alto, nem tampouco o monte que era mais florido, mais arborizado. Ele escondeu o menor monte e careca. Tá? Menor e careca. Tá? Mr. Magoo. Né? Ele escolheu o Mr. Magoo. Por quê? Né? Exatamente para nos dar essa conotação de Anavá. Tá? Então, a Torá nos foi dada no monte que representa a Anavá, que representa a humildade. Tá? Ou seja, essa conexão, né? Nós sabemos, por exemplo, eu acho que eu não vou achar aqui. Aqui eu bobeei, eu deveria ter visto isso antes. Tá? Eu não vou. Ela está aqui na frente, eu sei. Ah, achei, viu? Tá? Então nós vimos o quê? Nós vimos que Hashem levantou o Sinai, todos ficaram em círculo em volta do Sinai, então todos viram e ouviram, quer dizer, todos viram ouvindo, o que é difícil de entender, né? Não é que eles viram ouvindo. Tá? A mesma teofania. Tá? Hashem levantou o monte. Tá? O menor monte e o monte mais careca. Tá? O monte com menos menos afetado, né? Mais afetado pela deserticidade, né? Do processo. Né? Tá? Então, a Torá nos foi dado em estado de humildade. Tá? Então, para nós conseguirmos introspectar as instruções, nós temos que ser pessoas humildes. Tá? Tá? Ok? Então, toda instrução, ela tem um valor para mim. Em toda instrução, o irmão vai conseguir pegar alguma coisa que vai torná-lo uma melhor versão. Agora, para ele conseguir captar, por menor que seja, assim, a instrução, né? Por mais simples que ela seja, alguma coisa que melhora o estado do irmão, né? Ele precisa ser humilde, ele precisa admitir que ele sempre pode melhorar. Tá? Isso é um negócio nota 10, né? Tá? É um conceito, né? Que eu sempre posso melhorar. Agora, para eu saber que eu sempre posso melhorar, eu não posso ser soberbo, não posso ter ego, né? Quem é aquele que acha que não precisa melhorar? Eu soberbo, né? Tá? Não, eu sou assim. Tá? Quem é que conhece alguém, né? Você chega e fala, pô, né? Você poderia estudar, poderia saber. Não, o que eu já sei é suficiente. Eu já sei demais, né? Okay? Isso é muito comum, né? De acontecer, né? Tá? Então, essa é a primeira lição logo que a gente tira, né? Do monte, né? A segunda lição é que nós aprendemos que somente quando a gente consegue abnegar do nosso ego, né, tá? É que nós vamos ter uma visão centrada no nosso desenvolvimento. Tá? O irmão, por exemplo, aqui, né, ele está na rede. Ele está na rede, que é uma rede que tenta emular o entanglement do Shem Shamayim. Então,
o irmão aqui, ele até consegue, né? Mas como é que... Não, pelo i12, eu tenho um i12, eu tenho um iPhone 12, né? Não, eu tenho outro amigo que é do clube dos i12, né? Tá? Então você acaba buscando alguém que tem um ego como o seu, né? Tem um ego como o seu, né? Você acaba ficando nessa gaiola adâmica, né? Que é o ego, né? Então, para que eu tenha uma vida centrada e virtuosa, eu começo tentando zerar o ego. Zerar é impossível, né? Nós já vimos que zerar é impossível, tá? Ok? Vamos ver se eu acho aqui, né? Nós já vimos que zerar o ego é impossível, tá? Porque eu preciso do ego para sobrevivência, tá? Por exemplo, uma pessoa, né, que não é higiênica, poxa, é uma pessoa que as pessoas vão se afastar dela, né? A pessoa não precisa ser hiper bem vestida, tá? Mas a pessoa tem que ser higiênica, né? Alguém chegar para conversar com você, tá com mau hálito, com os dentes tudo cavernoso, né? Com o cabelo oleoso, com a pele toda gordurosa, com as unhas todas, né? Isso é coisa horrorosa, né? Tá? Porque é uma pessoa que não tem ego, né? Tá? Quer dizer, uma das coisas que destrói o ego humano, né? São as drogas, né? A bebida, a droga, o jogo, o sexo desregrado, né? Isso destrói o ego da pessoa, que a pessoa busca pelo ego e é destruída por isso, né? Nós já vimos isso daqui. Esse primeiro ego nós precisamos ter, porque a nossa ligação com o Shem Shamayim, ele sai dessa primeira parte do ego. Só que se nós não trabalharmos o ego, nós vamos chegar na vingança, né? Na Khan, né? Nós vamos, por exemplo, o top ego, né? Vamos assim chamar. O top ego é quando o irmão, eu sou da religião tal, tá? Eu sou adventista, sabe? A minha religião é a certa, dos outros é tudo errado, tá? Isso é o top, né? Quando o irmão realmente ele resolve ter uma vida de peixe de aquário, tá? Okay? Nós já vimos isso daí, né? Essa nossa lousa nós estudamos bem, tá? Então, o simbolismo do Sinai é para o nosso dia a dia, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que estar sempre se perguntando será que eu não fiz isso por soberba? Será que... Como é que está, né? Por exemplo, maçom regular, né? Ir em uma loja maçônica regular é um exercício de soberba pura, né? O cara vai fazer levantamento, enche a boca, né? Essa semana encheram nossa página com os maçons todos paramentados, né? Teve um lugar lá que eu coloquei assim, qual é a ala de sua escola? Tá? Eu coloquei lá, porque é uma palhaçada tão grande, né, que vale a pergunta, né? Qual é a ala da sua escola, né? Tá? Isso não é maçonaria, tá? Okay? Então nós temos que no nosso dia a dia estar sempre lembrando disso. Agora, pelo outro lado, o que os nossos sábios vão dizer? Tá? O Hazal, né? Nossos sábios. Aí eu estou falando de Hazal mesmo, né? Estou falando de Gaon de Vilna, né? Estou falando de Narmanides, estou falando de Ramban, Rashi, né? Estou falando dos top, né? O que eles dizem? Eu só consigo trabalhar o meu ego ruminando, engolindo e Ve'et Rinur. Tá? O Ve'et Rinur, instruir como foi instruído, que é inclusive a grande determinação rabínica de Rabi, né? E de ensinar, né? Por que você tem que ir ensinar? Porque quando você vai e começa a ensinar, você vê as deficiências que aquela pessoa tem.
Então você é obrigado a retroagir dentro do seu ser para ajudar aquela pessoa mais humilde. No judaísmo é muito interessante. Os top, hoje eu estou cheio de top, né? Os top rabi, eles vão dar aula no Gangan, na escola primária. Tá? Vão dar aula lá embaixo. Eles vão transformar todo aquele grande conhecimento que eles têm em midrash simples, né? Porque a Torá, ela é para ser ministrada para uma criança de 5 anos e para sua vozinha de 85, né? Moshe Rabbeinu disse isso, né? Então, o letrado, né? Ele tem que ser letrado para o próximo e não letrado para si. Então, é interessante que muitos são deixantes hoje do nosso carral porque eles querem ser letrados para eles, né? Eles vêm para aprender palavras para depois eles usarem e disserem, puxa, ele estuda, né? Então, nós temos na Paraxá da semana essa questão do tempo, tá? A Paraxá da semana trata de tempo. Aonde ela trata do tempo? Falando, né? A terra que eu estou dando, a terra descansará um Shabat para o Eterno. Tá? Você pode semear o seu campo por 6 anos, e durante 6 anos você poderá podar o seu vinhedo e colher seu produto. E no 7º ano será um descanso solene para a terra e um descanso solene para o Eterno. Você não semeará seu campo e não poderá seu vinhedo. Tá? Então aqui nós temos o conceito do tempo. Tá? Então o que nós sabemos? Nós sabemos que a ligação entre o Shamaim e o Haaretz, o Shem Shamaim e o Haaretz, é tempo e espaço. Tá? E uma coisa interessante, porque dependendo de onde você está, o tempo ele é elástico, tá? Então, o relógio lá na estação espacial, ele anda em tempo diferente do meu relógio que está aqui a 600 metros de altura em São Paulo e diferente de quem está em Santos, no nível do mar. Tá? O tempo ele é elástico, né? Tá? Ok? Então, nós estamos aqui para fazer jus ao tempo. Tá? Então, um dos princípios, né, do Six Sigma Black Belt, né, é fazer certo de primeira. Fazer certo de primeira. Então, a Sony, por exemplo, ela tem o certificado de Six Sigma, né? Okay? Ou seja, a cada 1 milhão de peças que ela produz, uma pode dar erro, somente uma. Tá? Então, na linha de montagem da Sony, ninguém testa se o aparelho está funcionando. Tá? Como eles são Six Sigma, a linha de produção vem e já encaixota. Tá? Porque eles sabem que de cada 1 milhão de aparelhos televisores, somente um poderá vir a dar pane. Então não vale a pena testar nada. Isso tem que ser com a nossa vida também. Tá? Então aqui vem o que nós vamos estudar na quinta-feira. Nós não estudamos essas parashiotes juntas, porque os templates são diferentes, né? Então nós temos 3 conceitos de tempo, tá? Então tudo que nós fazemos tem que estar relacionado com tempo. Nós não podemos perder tempo, tá? Porque se eu perco tempo, eu deixei de cumprir uma mitzvah. Tá? E eu não consigo recuperar o tempo. Então, o que nós estudamos na semana passada? Em Pesach Sheni, né? Semana passada, nós estávamos aqui. O que nós estudamos em Pesach Sheni? Nós estudamos que não fazer uma coisa que eu poderia ter feito é muito mais sério do que fazer uma coisa que eu não deveria ter feito.
Por quê? Porque aquilo que eu não deveria ter feito, eu posso voltar e refazer. Mas aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, tá? Eu não tenho mais como voltar atrás e fazer, porque é o tempo, tá?